Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Joubert e hoje estamos com um convidado super especial. Mas antes de apresentar, eu já vou pedindo para vocês, já deixa o seu like, já compartilha, já se inscreve no canal. Vamos lá para a gente chegar naqueles nossos 100 mil inscritos, tá bom? Então hoje eu tô com ele aqui, ó, o fundador do Centro de Educação Física, o cara que fundou também o projeto Renascer, Servir e Proteger, que ajuda os policiais vitimados. Coronel Aurélio, seja bem-vindo ao Maré Zero Podcast. Obrigado aí, obrigado pelo convite e estou à disposição aí para esclarecer tudo sobre o paradesporto, sobre o desporto na Polícia Militar, tudo que o pessoal tiver interesse em saber sobre essa parte da educação física voltada aí para motivar, né, os policiais vitimados. Maravilha, Coronel. A gente fica vendo, a gente que, né, passou pelo Cefap, está sempre ali transitando pelo Cefap, a gente vê alguns policiais, cadeirantes, né, participando ali de alguns projetos ali paralímpicos, fazendo paradesportos, né, lançamento de dardo, lançamento de peso. E nós recebemos também aqui alguns convidados, como foi o Sargento Leandro, que ele tem uma prótese, a gente chamou até de um braço biônico, e ele falou muito sobre o projeto, inclusive ele participou um pouco também na questão do tiro, foi até algo que surpreendeu a gente. Ele, não tenho um braço, mas eu pratico tiro, e mostrou, trouxe uns vídeos pra gente, ele atirando com CTT-40, uma carabina CTT-40, com 38, com pistola e tal. E nós recebemos também a Capitã Priscila, que apesar dela não fazer parte do projeto, ela também falou muito, né, uma atleta paralímpica que participou agora em Paris, e ela falou também muito bem do projeto. E aí nos trouxe aquela curiosidade, por que não trazer alguém para poder falar para a gente desse projeto sensacional que reabilita policiais militares, né? E eu falei, não, vamos convidar o Coronel Aurélio, que é o fundador, então não tem ninguém melhor para falar desse projeto do que ele. E, Coronel, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é esse projeto, explica para o nosso público como é que é esse Renascer, Servir e Proteger. O projeto Renascer, Servir e Proteger, ele partiu de uma iniciativa da Diretoria de Assistência Social. Na época, a diretora era a Coronel Viviane e tinha uma sargento, né, também, que auxiliava ela lá. Fizeram uma proposta para o Centro de Educação Física iniciar atividades recreativas com os deficientes. E aí eu li toda aquela proposta e começamos a fazer esse trabalho recreativo. Essa época o senhor ainda estava no Centro de Educação Física? Era o comandante lá. Aí começamos a fazer uma parte recreativa e começou a abrir um leque, né, dessas atividades, e iniciamos também com uma modalidade coletiva, que veio a ser o basquete e o rugby em cadeira de rodas, lá na quadra lá do ginásio. Isso foi uma parceria que nós fizemos entre o Cefed e a ADESO. A ADESO é a Associação dos Deficientes da Zona Oeste. Então eles forneceram as cadeiras para atividade coletiva, que são cadeiras de rodas especializadas, e nós tínhamos a mão de obra, que era o deficiente. E aí, a partir daí, começaram várias atividades coletivas e fomos também colocando algumas atividades individuais, que era o atletismo, né? E na época eu até convidei uma professora de educação física, que era assim, uma pessoa espetacular, havia falecido com a Covid, né? Uhum. Mas foi a professora Jurema. E ela começou com essa parte das atividades do paradesporto de campo, que é o arremesso do peso, arremesso do disco, lançamento do dardo. Essas atividades que nós começamos a desenvolver lá, né? E depois eu vim a treinar o pessoal em pista, né? Os deficientes andantes, porque deficiente tem o deficiente que é cadeirante, tem deficiência dos membros inferiores, tem o deficiente visual, tem o deficiente intelectual. Então tem vários tipos de deficiência que nossos policiais também, infelizmente, adquiriram nesse combate aí, né, ao crime, que é uma guerra, né? Porque eu falei essa palavra guerra, né?
porque o Paradesporto ele teve o seu início em 1944, com a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Gutmann e nem era atleta, mas era um neurocirurgião que começou a desenvolver atividades desportivas com os deficientes, né, que vieram da guerra. Caramba, não sabia. Então, aí que começou a desenvolver o Paradesporto, 1944. Entendeu? E aí teve especializações no Paradesporto, né? Quando ele passou para a Inglaterra também puxou muito o Paradesporto. Os Estados Unidos também deu uma força imensa devido lá à Guerra do Vietnã, entendeu? Então o Paradesporto ele foi criando força devido às guerras. Os militares ficavam na condição de deficientes e muitos queriam cometer suicídio, depressão, e o Paradesporto veio trazer eles para uma nova vida. Caramba. E o nosso projeto Renascer, Servir e Proteger vem através dessa história, porque a polícia militar servir e proteger. Sim. E o agente que serve e protege a população, ele passou para a condição de deficiente. E aí, lá na DS vieram com essa proposta de renascer. Então vamos juntar renascer com servir e proteger. Aí o projeto Renascer, Servir e Proteger. É uma nova vida, né? Ele está revivendo, está criando uma nova rotina e mostrando que existe vida após o incidente, né? Infelizmente. Pô, você assim como eu observo muito, né? E como eu te falei, desde a criação, os policiais que chegam lá vitimados, né? Tristes, né? A família triste. Pô, tu vê o cara hoje sorrindo, né? Cara alegre pra caramba, viajando, fazendo parte da seleção brasileira, batendo recordes internacionais, entendeu? Nós temos no nosso projeto 3 recordes internacionais, entendeu? Temos até hoje ainda atletas ranqueados entre os 5 melhores do mundo. No Brasil, praticamente nós somos os melhores na parte do esporte, do paradesporto de campo, entendeu? Então a gente como é que eu vou falar? O nosso pessoal é muito motivado, porque o policial ele está ali em combate, entendeu? Tá com aquela adrenalina, de repente um acidente, um tiro, passa para a condição de deficiente e aquela agitação, aquela adrenalina não vem mais. Aí o paradesporto vai fazer com que ele venha a ter novamente aquela adrenalina na competição, no treinamento, a disputa com o colega, entendeu? E a gente tem várias modalidades. Tem várias modalidades, várias atividades no atletismo, né? Para-atletismo. Temos a parte de remo, canoagem. Temos as provas de tiro, né? Tiro com arma de fogo, tiro com arma de ar comprimido, o tiro com arco. Temos atividades também na praia, que é o surf, o parasurf, né? Temos o triatlo também. Então tem várias atividades, modalidades que o deficiente chega e ele vai escolher o que gigantesco para escolher o que ele quer participar. O que eu acho interessante, até a pergunta que eu ia fazer para o senhor acabou se antecipando, é sobre isso, né? Como é que chega esse policial? Porque muitas das vezes, né, tem uns que chegam motivados, igual a gente conversou com o Leandro aqui, que aparentemente não se abalou, mas a gente conhece outros policiais que acham que a vida dele acabou. E aí o senhor fala pra gente que ele chega lá cabisbaixo, mas que depois ele começa a ter o contato com o esporte. Eu acho que é mais do que competir, né? Porque quando a gente fala de esporte, de desporto e tudo mais, a gente pensa logo em competição. Mas é mais do que competir, né? E principalmente nesse caso desse projeto, é algo de socializar, é de você trazer aquele vontade de viver do policial. E eu acho que isso é o fundamental, é a essência do projeto, né? Perfeito. É mais do que ganhar uma medalha, é ele voltar a ter uma vida, né, e se sentir feliz e de estar continuando aquela vida e entender e agradecer a Deus por ter mantido aquela vida. Eu acho isso muito bom, sensacional. E, assim, o senhor tem alguma história de algum policial que chegou, assim, muito cabisbaixo e hoje em dia se destacou? Algo assim?
Eu só pergunto, se eu tenho alguma história de algum policial que chegou cabisbaixo, todas. Todos, né? Todas. Não teve um que não tivesse chegado nessa condição de derrotado, de arrasado, entendeu? Porque, e muitas das vezes, ele chega porque o pai, ou a esposa, ou o irmão, pô, vamos lá, ele não quer ir. Nenhum policial, forçado, né? Nenhum policial quer participar do projeto, não. É muito difícil. Ele não quer mais sair de casa. A condição de deficiência faz que ele não queira sair de casa. Então, o projeto, ele começa a estimular esse policial vitimado. Não posso esquecer que a DAS também ela faz muitas palestras, entendeu? O Centro de Fisiatria também fazem muitas palestras, estimulando para que esses policiais vitimados venham para o projeto, né? Para praticar o paradesporto. Então, o policial chega lá, de terra arrasada, e a gente tem que ter um novo tipo de contato, né? O pessoal aí que me conhece, já foram meus alunos, até oficiais, hoje já são comandantes, né? Outros mais estão também trilhando o caminho do comando. Sabe que eu sou um cara que motiva todo mundo, entendeu? E como você me falou, você também é da educação física. Todo profissional de educação física tem que ser um cara motivador, né? Tem que ser um cara motivador. Ele não pode ser um cara triste. Triste, nem precisa ir lá falar com o aluno dele, com o atleta. Mas tem que ser motivador. E o cara chega triste e eu já começo a motivar, né? Te dar um exemplo prático, chegou um policial com a esposa, aí chegou lá na quadra, ele com a cadeira de rodas, com aquele botãozinho, cadeira elétrica, né? Uhum. Aí foi conhecer e tal, conversar comigo, aí eu falei assim, cara, eu fico feliz de você ter vindo aqui para conhecer o projeto. Só que eu vou falar para você que se você quiser vir para o projeto, amanhã tu já tem que vir com a outra cadeira. Aquela cadeira de tocalão. Tem alguém com cadeira elétrica lá praticando alguma atividade? No outro dia ele já foi com a cadeira, né, manual. E depois ele foi tendo um desenvolvimento espetacular, entendeu? Participou da equipe de rugby, né? E o rugby de cadeira de rodas eu acho que ele é até mais intenso, né? Mais intenso do que sem cadeira de rodas, porque o cara cai da cadeira de rodas, aí a plateia fica naquele silêncio, daqui a pouco vai lá, bota de novo, o cara sai tocando a cadeira, então é bacana pra caramba. E esse policial, ele teve um desenvolvimento assim físico muito bom, continua na condição de cadeirante, mas é diferente o cadeirante que pratica o paradesporto para aquele que não pratica. Ele toca a cadeira mais rápido, entendeu? Ele desce uma ladeira com a cadeira de roda sem auxílio de ninguém. Alguns sobem até meio fio, entendeu? Ele é diferente, é diferenciado. E esse policial um dia chegou e falou assim, coronel, eu não vou poder mais vir participar do projeto, porque eu recebi um convite do meu irmão e você, gerente da loja dele lá de acessórios de carro e tal, já que ele viu que eu estou com meus movimentos bem normais dos membros superiores, e o que ele quer para a gerência, ele disse que me quer lá. Perdi o atleta no projeto, mas ele ganhou uma nova vida, né? Através ali do projeto, né? E seguiu, né? Entendeu? E temos outras histórias, vou me prender do Alberto também, que foi até fruto aí de uma reportagem do programa do João, né? Uhum. Que também chegou lá. Alberto chegou também, a cabeça dele muito afetada pelo tiro que ele levou. Alberto nasceu de novo. E aí começou também a participar do projeto, só que ele teve uma sorte, né, na ocorrência dele. Não comprometeu a coluna vertebral. Então, os movimentos dos braços, das pernas, ele tinha. E aí, com o projeto, ele voltou. Saiu da cadeira, foi para o andador, do andador foi para a bengala.
Bengala começou a andar e ele não precisou nem ser reformado. Hoje o Alberto, ele está realizando as atividades normais dos policiais, se recuperou dentro do projeto. Entendeu? Bacana. Então, ele é uma história que a gente leva um dia aqui falando sobre ele. Tem do Otônio, também, que ele era um atleta, também um policial atleta, gostava de vôlei, era da equipe de vôlei da polícia, disputou o Campeonato Brasileiro, foi campeão no Brasileiro das Polícias. E chegando um dia em casa, foram roubar o carro dele, ele teve uma reação normal e o carro dele levou mais de 30 tiros e ele veio ficar cadeirante. Entendeu? E aí o cara era meu atleta, né? Eu falei, pô, esse cara eu tenho que resgatar aqui de novo. E ele não queria ir pro projeto. E aí a sargento Aginé, que é psicóloga também, fez um trabalho muito intenso com ele e tal. O Jonas, que é um outro cadeirante também, atleta, vitimado, começou a conversar muito com ele. E um dia ele foi lá, conseguiu chegar lá no Cefed, mas não entrou na quadra. Tinha uma barreira ali. E aí, com muito sacrifício... Deve ter passado um filme na cabeça dele, né? Atleta de vôlei, olhando aquilo ali, sabendo que não poderia mais fazer o que ele fazia. Bem difícil, né? E aí, rapaz, eu sei que com muita conversa e muita interação do pessoal deficiente, já que já estava no projeto com ele, foi um dia participar do treino. E hoje o Otônio é um monstro aí, campeão mundial militar, entendeu? Já participou de 2 campeonatos mundiais, é uma referência no arremesso de peso no Brasil, está ranqueado entre os 4 melhores do Brasil, né? Pô, que bacana. E essa monstruosidade. Então, tem outros atletas também, quer dizer, hoje nós temos uma média de 50 atletas, né? Se eu for falar para você a história de cada um, a gente vai sair na semana que vem daqui. Mas são, assim, histórias também muito interessantes. Tem o Neto, que também ele levou um tiro numa padaria perto da casa dele. Acordou, foi comprar o pão e descobriram que ele era policial, ele era morador da Baixada e sentaram o dedo nele e ele veio a ficar cadeirante. Entendeu? Hoje o Netinho, ele passou pelo atletismo e hoje ele participa da modalidade do tiro com arco e do jiu-jitsu. Entendeu? Já conseguiu algumas medalhas aí, garoto altamente motivado pela atividade física. Então, quer dizer, o projeto Renascer, ele tem essa habilidade de integrar o vitimado no paradesporto. Entendi. E, comandante, como é que o policial ele chega até os senhores, como é que ele sabe do projeto? Porque, assim, eu sei do projeto, porque, como disse para o senhor, estava sempre ali envolvido ali com parte de educação física, a gente vê o pessoal trabalhando ali. Mas muitos policiais não têm noção do que acontece. E quando ele é vitimado, às vezes ele fica meio sem saber o que fazer. A gente sabe que existe uma assistência por parte da Polícia Militar. E eu queria saber como é que ele conhece o projeto Renascer. Ele conhece por quê? Ele é tratado na parte médica da Polícia Militar. Aí ele sai do HCPM, lá da UTI, do CTI, né? Uhum. E vai fazer a recuperação no Centro de Fisiatria, lá em Olaria. Lá em Olaria já começa a falar para ele do projeto, tem algumas palestras, tem uns videozinhos que passa. Quando ele começa a se recuperar, a DAS já começa a conversar também com ele lá e fala do projeto. E aí ele fica com aquele negócio, existe alguma coisa na polícia para os deficientes. Mas o que eu vou fazer lá na cadeira de roda? Não fazer nada. Vou ficar em casa. Aí tem que ter uma força da família. O familiar, não só a corporação através dessas unidades, mas o familiar é a pessoa mais importante para estimular, para levar ele lá. Entendeu? É o mais próximo. De você ter alguém, né, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, alguém próximo falando com você. Porque um outro policial falando é mais um. Mas quando tem alguém da nossa família falando e aquela pessoa motivada a fazer ele entender também, porque é muito isso. Porque eu vejo às vezes que o policial ele acha que a vida dele acabou.
E a pessoa que está ao lado dele, seja quem for, esposa, mãe, filho, também às vezes fica com aquela pena e aquele sentimento de que, caramba, acabou também. E não. Na verdade, essa pessoa ela tem que ser forte para conseguir conduzir ele a dar o próximo passo. E a gente vê que não acaba. Né? Existem tropeços, né, que a gente vai seguir em frente e vai nos reajustar a nossa vida para poder seguir. E aí, dessa forma que o senhor falou, que é sensacional. Que a polícia ela já vem fazendo todo esse trabalho até ele chegar lá e conhecer. Quanto tempo a gente tem já com o projeto? O projeto, ele fez 14 anos. Caramba, muito Agora tempo. Em abril fez 14 anos. Entendeu? 2011, né? Mais ou menos. Começou em 2010. 2010. Pô, bastante tempo já. E aí é o que eu falei pro senhor, eu entrei na polícia em 2011. Então, desde que eu me conheço por gente, eu vejo lá o Cefed, né? O nosso Centro de Educação Física. Vejo o pessoal lá fazendo esse projeto, mas nem sempre foi assim. E no início eu até falei que o senhor foi o fundador do Centro de Educação Física. Como é que foi para essa fundação? Quando foi? Como é que a gente teve essa evolução da educação física? O Centro de Educação Física tem uma história que vem antes de eu entrar para a polícia. A polícia já tinha o Cefed, que era Centro de Educação Física, né? Que ficava subordinado à diretoria de ensino. Isso na década de 70. E depois virou um núcleo. E um período da polícia, o que aconteceu? O CRSP ficou responsável para realizar os exames de avaliação física para aqueles que estavam chegando na corporação, né? E a manutenção da educação física ficou a critério das unidades. Batalhão de Operações Especiais, o Choque, Cavalaria, cada uma tinha lá a sua forma seu critério de avaliar. De avaliar e de executar, manter a manutenção da tropa, né? Uhum. Em condições físicas favoráveis. Mas era muito, assim, essa manutenção, ela era uma cópia do Exército, que até então a gente ainda era muito forte no que diz respeito à Força Auxiliar do Exército, né? Tanto que tinha a Inspetoria Geral das Polícias Militares, que era um general, né? E ele que praticamente mandava em todas as polícias do Brasil. Então, vários comandantes gerais também eram indicados por ele, né? E a Polícia Militar, ela seguia as avaliações do Exército, através da IP-15, que era um manual de avaliação física. Bem, o tempo foi passando, mais ou menos aí na década de 90, a polícia começou a ter um outro entendimento para avaliação física. Por quê? Nós somos uma tropa diferente. O Exército é uma tropa quartelada. E a polícia é uma tropa que está na rua, na área urbana, está em contato com a população. Então você teve que trocar toda aquela forma de avaliação. Entra também a parte da defesa pessoal, condução, né? De meliante, a parte da polícia também de choque. Tudo isso foi trocando devagar com essa nova forma de avaliar. E aí foi criado o Conselho de Educação Física. Na época, se não me engano, o comandante geral era o Coronel Elísio. Tá? Criou o Conselho de Educação Física e a partir daí o Conselho passou a ser um consultor do Comando Geral. Né? E depois de um bom tempo, o Conselho achou que a gente tinha que ter uma unidade, tinha que ter um centro justo ali para nós criarmos as nossas formas de avaliação, criar nossas doutrinas de manutenção da educação física, da parte física da tropa. E aí foi começando a aparecer alguma coisa sobre o Centro de Educação Física como uma unidade. Né? Na época, o conselho era composto, inclusive, com o presidente e o Coronel Rabelo. Eu era integrante membro do Conselho de Educação Física. Né? E aí o conselho foi evoluindo nesse objetivo principal, que era a criação do Centro de Educação Física. O Coronel Rabelo
foi para a reserva, eu fiquei com o presidente, e aí fui contemplado com com a fundação, né? No então, o comando geral era o Coronel Biratã. Né? E foi que ano, mais ou menos, que foi criado? 2008. 2008. Então é bem novo o Centro de Educação 2008, Física, né? 2008. Bem recente a né? criação dele. Logo em seguida, depois que criou, um pouquinho depois já veio o projeto. Sim. A DAS, quando olhou o trabalho que a gente enxergou, né? O trabalho que a gente realizava lá no Centro de Educação Física, com as equipes, né? E o trabalho de manutenção também da tropa, os testes de avaliação física, e aí veio com essa proposta aí de colocar os deficientes, os vitimados, num trabalho recreativo de atividade física. E aí abriu um leque e hoje é essa máquina que tem aí de fazer atleta. Né? E, Coronel, qual assim a modalidade que a gente tem mais medalhas, a gente aparece mais? Assim? O paradesporto, principalmente o militar, deixa até também registrado o seguinte: nós somos a primeira agremiação militar do Brasil a trabalhar com o paradesporto. Antes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, nós somos, quando fala em paradesporto, nós fomos os pioneiros. Entendeu? Hoje já tem projetos na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, mas tem aí uns 4, 5 anos de criação desses projetos nas Forças Armadas. Né? Mas nós somos a primeira polícia, hoje praticamente a única polícia que tem esse trabalho de paradesporto, né? com os vitimados, e somos os pioneiros quando se fala em termos de militar. Pô, que bacana. E aí, qual é a modalidade que a gente tem mais destaque? Eu vejo muito pessoal atacando o lançamento de dardo. A modalidade que a gente tem mais destaque são as provas de campo, porque são as provas mais voltadas para os vitimados que ficaram cadeirantes. Né? E assim falando, é uma atividade que ela é mais simples. Você basta ter um banco de ferro com as medidas, todas elas fornecidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de acordo com a sua deficiência. Então, as provas de campo são as mais simples e melhores para a gente. Por quê? O nosso policial, ele veio de uma formação lá do Cefap, ou de uma academia, e o trabalho físico é intenso. Né? E ele vai para a tropa. A maioria dos vitimados são policiais com 4, 5 anos de polícia no máximo. Poucos são aqueles que já estão 10, 15 anos. A maioria são 4, 5 anos, 2 anos. Caramba. Pela minha idade, eu sou legítimo a falar essa garotada. É toda a garotada que chega, tudo vitimado. Entendeu? Temos uma média aí de entre 200 a 300 vitimados, entendeu? Na polícia. E infelizmente a gente não tem condições de oferecer essa atividade para os 300, né? Até por causa de deslocamento. Por exemplo, eu tenho policiais vitimados, deficientes, que moram em Volta Redonda, moram em Itaperuna, Campos, entendeu? Até mesmo aqui, mora lá na Baixada, em Guapimirim. Bem distante, né? Então é longe para chegar ali, né? Mas tem alguns, como tem um policial que ele é motivado pra caramba, ele é amputado, Ricas, ele é da Baixada, mora perto de Guapimirim, mas tudo quanto é modalidade ele quer participar, entendeu? Tem esses que são motivados e querem estar ali naquele meio, e outros têm que vir com muito sacrifício e esforço da família, né? E às vezes as condições financeiras não são favoráveis, até mesmo para você vir 3 vezes na semana ao Centro de Educação Física, que é ali. Bastante combustível, né? E nós não temos assim um número de profissionais para você criar núcleos. O que seria importante? Era núcleo na Baixada, um núcleo de paradesporto no Sul Fluminense, do Norte Fluminense, entendeu? Mas a polícia não tem esse efetivo para fazer
criar esses núcleos, né, de paradesporto. Então a gente fica dependendo dele vir ao centro e ali a gente está de portas abertas para recebê-los e fazer a integração ao paradesporto. E falando em sucesso, André, bota pra gente aquelas fotinhos, por favor, pra gente poder ver um pouco dos nossos para-atletas. Explica pra gente aí, comandante. Aí é um policial militar nosso que ele teve a perna amputada, é o Wender, e está praticando o tiro com arco. Ele começou no tiro com arma de fogo, né? E depois ele migrou para o tiro com arco, né? Que é uma modalidade que o Comitê Militar Paralímpico está estimulando muito. E hoje eu vou falar para você que 60% dos atletas do Comitê Militar Paralímpico são das polícias militares. E sendo das polícias militares, a maioria são da Polícia do Rio. Falando do paradesporto, é uma vitória, que nós temos o maior número de atletas, entendeu? E falando pela parte operacional, é ruim porque o cara vira para-atleta quando ele é alvejado e fica na condição de deficiente. E nessa guerra, a polícia que tem mais policial sendo alvejado, né, virando vitimado, policial vitimado, é a Polícia do Rio. Nenhuma polícia do Brasil tem tanto vitimado quanto a do Rio. Que a gente está em combate 24 horas. Você sabe disso, como é que sabe? E o projeto está ali para receber essa galera. Para a adrenalina da operação de trocar tiro não suma com o paradesporto. E a maioria prefere aí as modalidades de tiro. Tiro com arma de ar comprimido, tiro com arma de fogo, o tiro com arco, né? Que está mais ambientado, né? Tá. E somos uma referência. Pode passar aí. E o atletismo, porque o atletismo, eu falo para eles que todos que entram no projeto, independente da modalidade, tem que passar pelo atletismo. Porque o atletismo força ao vitimado, ele está fazendo musculação, ele está aumentando o corpo dele na parte, a parte viva, que alguns têm alguma sensibilidade nas pernas, membros inferiores, mas a maioria não tem. Então, da cintura para cima, tronco, braços, é ali no atletismo que ele vai ficar forte. Então, são as provas de arremesso, como você comentou aí. E isso aí, comandante? Bem, são 3 para-atletas que não são militares. É isso aí que é interessante. Entendeu? Então, para participar do projeto, não necessariamente precisa ser policial. O projeto, na sua versão original, ele foi criado para os policiais militares vitimados. E aí começou a ter uma procura de militares de outras forças, como você vai ver ali algum policial da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, né? Começaram a procurar o projeto porque a gente começou a despontar aí nessas provas, nas Paralimpíadas, né? E sempre tem uma reportagem, olha, o atleta fulano, ele é sargento da polícia, ele é tenente e tal. E eles começaram a procurar a gente. Bem, tivemos que abrir um leque para os outros militares. Então o projeto ele ficou sendo um projeto que atendia aos policiais militares e a todos os profissionais de segurança pública. Então hoje a gente já tem os profissionais de segurança pública. Bem, eu sou da polícia. Aquele cara ali, ele é do bombeiro. Mas o meu filho, que é cadeirante, não tem direito a fazer parte desse projeto? Aí abrimos um leque para todos os dependentes. Aí esse dependente, no colégio, começou a falar, e eu faço parte do projeto Renascer, Servir Proteger da Polícia, eu pratico atletismo, pratico natação. Aí essa mãe escutou lá no projeto, tem um filho. Aí teve que abrir mais um leque para a população do entorno. Então hoje a gente tem aí os deficientes intelectuais, né, físicos. Ali está o Marquinhos, que ele tem uma deficiência intelectual e tem uma deficiência física do membro superior. Tem a menina ali do meio, que é a Natália,
Está há pouco tempo no projeto, mas tem uma performance espetacular. Está há menos de 2 anos e já é vice-campeã brasileira no arremesso do peso. Caramba. Ela teve um AVC que comprometeu e a gente está fazendo um trabalho nela. Ela parece ser nova, né? Está com 25 anos. Caramba. Teve AVC com 22 anos. E a mãe dela é subtenente da polícia. E hoje, você está vendo ali, ela já não precisa mais da cadeira de rodas, se locomove através do andador e bengala. E a outra menina aqui é a Joane, que ela é uma atleta que também tem um problema dos membros superiores e inferiores esquerdo, fruto também de um AVC, mas ela teve essa complicação com 5 anos, 4 para 5 anos de idade. Bem novinha. E aí a mãe veio estimulando ela com fisioterapia, muito trabalho, né? E numa dessas competições em São Paulo, a gente está tendo uma competição em São Paulo, ela conheceu o nosso projeto viu essa garotada tudo alegre, e lá ela tinha um trabalho lúdico, no Mato Grosso do Sul. E a mãe veio conversar comigo e tal, conversamos muito, e ela hoje faz parte do projeto aqui. De vez em quando ela fica 1, 2 meses com a gente. Ela é de outro estado, então? De outro estado. Aí migra para o Rio, fica 1, 2 meses antes de uma competição. Aí tem a competição, ela compete, aí volta para lá e eu vou mandando treinamento online para ela, através de resultados também. Ela vai mandando diariamente os resultados que ela tem nos treinamentos, e a nossa atleta aí. Caramba, que bacana. Pode passar. Então, até do Mato Grosso a gente tem uma. Caraca. E aí, comandante? Tô vendo ali um ali com a camisa do Brasil. Aquele com a camisa do Brasil, vou dizer que aquele ali é o Jurássico. Ele é praticamente o primeiro atleta do projeto Renascer, Servir e Proteger. Entendeu? Ele veio da natação, tinha na natação, e quando ele era para-atleta da natação, ainda não existia esse projeto na polícia. Né? Como eu falei para você, o Paradesporto iniciou em 1944 e o Comitê Paralímpico Brasileiro teve seu início em 1995, entendeu? Aqui no Rio e lá em Niterói, que ficava a sede dele. E o Jonas, ele veio a ficar deficiente antes de existir o projeto. Né? Ele foi também um dos incentivadores para que a DAS viesse com essa proposta, por causa dele e de um outro policial também, que ficou cadeirante, que era da natação, o Leandro. Entendeu? Os dois eram da natação. Só que a natação, ela é um esporte que, quando se fala assim em nível internacional, em Paralimpíadas, Parapan, o nível é muito forte. Muito forte. E os nossos atletas chegam, os nossos vitimados chegam no projeto já acima de 20 anos. E quando ele vai competir com um garoto lá de 15 anos, de 10 anos. Não tem a questão da faixa etária, não tem a questão da deficiência. Não tem faixa etária. E eles queriam migrar para um outro esporte. E aí vem para o projeto Renascer, Servir e Proteger, tendo o início nas quadras, no rugby, no basquete de quadra em cadeira de rodas, e depois migrando para o atletismo, onde o Jonas aí, ele iniciou como atleta do lançamento do dardo, que teve a melhor performance, e se transformou no recordista das Américas, no lançamento do dardo. Caramba! Entendeu? Então, e foi campeão de 2 Parapan. Pô, que sensacional. Então, isso aí é o Sargento Jonas aí, que é uma boa referência. Entendeu? Aí a menina que eu já falei para você, e esse menino que está aqui à nossa esquerda é o Matheus. O Matheus, ele é surdo, tem deficiência intelectual e é surdo e mudo. Caramba. Mas é um garoto que você bota ele na pista, ele parece uma bala, né, irmão? Usain Bolt. Então ele nosso atleta nos 400 e 1.500 metros. Caramba. Entendeu? E isso é lá em São Paulo também? Isso aí foi... Não, isso aí
Porto Alegre, brasileiro, lá em Porto Alegre. Olha como é que a gente roda o Brasil, né? Ele saiu de lá, ficou em terceiro lugar, nos 400 metros, e a menina saiu de lá, vice-campeã brasileira no lançamento, no arremesso do peso. Maravilha. Pode passar. Quem é esse aí? Esse aí tem uma história, assim, também muito interessante, né? Esse aí é o atleta Wallace, né? Eu vou começar lá do início, não vou começar do geral particular, não, vou começar do particular geral. O Wallace é um garoto de família humilde, né? Morador da Zona Oeste. E ele trabalhava numa borracharia, né? E se eu não me engano, ele estava com seus 19, 20 anos, aí, mais ou menos. Ele já era um garoto forte e tal, e se especializou em trocar pneus de caminhão e de ônibus. Caramba, tem que ser forte mesmo. E aí, num desses trabalhos dele lá, numa dessas trocas de pneu, o caminhão estava no elevador, o elevador perdeu a pressão e caiu em cima dele. Meu Deus. Entendeu? Esse é o desacordado. A parte, graças a Deus, que desceu, né, o elevador desceu, que pegou o corpo dele, foi mais ou menos do umbigo para baixo, e ele perdeu todos os movimentos dos membros inferiores. E aí virou cadeirante. Caramba. Virou cadeirante. Ele, morador de Campo Grande, tinha um pessoal que morava perto dele, né, que já praticava o paradesporto, convidou ele para conhecer o nosso projeto. Mais ou menos em 2011, por aí. 2011, 2012, ele chegou lá no projeto. Entendeu? Garoto magrinho e tal, cadeira de rodas. Começou a fazer um trabalho, foi ficando forte. E uns 5 anos depois do seu início no projeto, ele começou a ter resultados importantes no lançamento do dardo, no arremesso do peso, né? E dessas modalidades aqui, ele teve assim, uns resultados ainda assim, excelentes. Foi no arremesso do peso, conseguiu o índice para ir para o Parapan. No Parapan conseguiu o índice para ir para a Paralimpíada. Em 2016 ele já estava na Paralimpíada aqui, mas não teve, ficou, eu acho que em 4º ou 5º lugar, né? E depois, quando teve a Paralimpíada lá no Japão, aí ele bateu o recorde mundial no arremesso do peso. Sensacional. E já nessa época ele já era o melhor arremessador aqui do Brasil e da América do Sul, entendeu? E é o nosso recordista mundial aí, o Wallace, né? Caraca. Só não melhorou o recorde dele porque nessa última Olimpíada lá em Paris, ele teve uma lesão e estava ainda em recuperação quando foi convocado. Em recuperação ele ainda era o melhor da América do Sul. Caraca. E lá ele ficou em 4º lugar. Monstro. E agora ele está treinando para a próxima Olimpíada ele retomar o lugar dele, que está lá na frente em 1º lugar. E essa foto aí? Essa aí ele está vindo do Mundial, né, de paradesporto. 2 medalhas, ouro, ele bronze. Ele ganhou um ouro no peso e a prata, não, foi bronze, bronze no dardo. Pode passar. Aí ele saía lá em São Paulo. Mais uma medalha. Ele no lugar dele de sempre, né? Aqui no Brasil não tem ninguém para ganhar. Multicampeão. Ninguém consegue ganhar dele. Imbatível. Pode passar. São 2 atletas nossos ali na cadeira, a menina que eu já falei a história dela. Do meio é o Júlio, que ele era motoboy, né? Uhum. Fazia entregas. E numa dessas entregas teve lá uma troca de tiro entre facções, né? Ele foi alvejado fazendo uma entrega, né? E aí ficou cadeirante. E através do Jonas e de um outro colega também cadeirante, ele chegou ao projeto. Hoje está entre os 3 melhores do Brasil no arremesso do dardo, do lançamento do dardo, né?
E o mais recente é o Henrique, que foi um acidente de carro que ele teve, ficou cadeirante, né? E hoje também está fazendo parte da nossa equipe na parte de arremesso do peso. Bacana. Pode passar. Aí a Natália, lá em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro, fazendo o arremesso do peso. E aí que o senhor falou, né, que é mais prático, mais fácil fazer esse esporte por causa disso, né? A cadeira ali de ferro é uma estrutura mais... Isso. Não tão custosa, né? O único material que nós temos que ter é o banco que você está vendo ali, tem as amarrações, né? E aí você adapta o atleta a fazer o arremesso ou lançamento no banco, entendeu? As provas de campo são as mais baratas. As provas de pistas, dependendo da lesão, são as mais caras, né? Por exemplo, uma lâmina para fazer uma corrida hoje ela está variando entre 90 a 180 mil reais. O que é lâmina, comandante? Lâmina é uma prótese que o atleta que tem problemas no membro inferior, aquela curvada assim? Ele tem a prótese e aí você adapta a lâmina na prótese, entendeu? Uhum. Então, esse material aí hoje está entre 90 a 180 mil. Caramba! Aí tem aquele que tem a deficiência dos membros inferiores, mas são cadeirantes e querem fazer provas de pista. Aí tem que ter a handbike. Uma handbike hoje está variando entre 30 a 90 mil também, que é de fibra de carbono. Entendeu? O mesmo preço de uma bicicleta de fibra de carbono que o pessoal usa aí para fazer a volta lá da França e tal, é esse preço aí. Então são materiais mais caros, né? E a gente investe no material mais barato, entendeu? E aí, nesse caso, coloca ela ali em cima, passa uma fita para prender. É uma fita, tem ali a amarração, e aí tem as regras. Tem as regras. E como é que é a regra? Bem, o deficiente, ele tem várias classificações, né? Para quem não conhece o paradesporto, você coloca aí uns 6 cadeirantes na sua frente e você vai dizer, o que eles são? São cadeirantes. Todos não conseguem andar. Mas tem as classificações que vai determinar a classe que você vai ter para disputar em igualdade com o outro. Por exemplo, ela não é cadeirante, mas tem dificuldade do membro inferior. E aí ela faz esse arremesso aí sentado. Mas ela tem tronco. Então, ela tem uma categoria chamada F, né? Uhum. F são todas as categorias de campo e T são as categorias de pista, entendeu? E o cadeirante que tem problema na coluna vertebral já tem uma limitação, então ele não pode ficar na mesma classe dela que tem os movimentos do tronco. Então isso aí tem uma variação de 10 a 50, as variações que tem nas classificações para os atletas, né? E ela faz parte da categoria F33, entendeu? F33. Já aqueles cadeirantes, sim, eles estão ali entre 54, F54 e F55. Pode passar aí, por favor. Quem é esse aí? Esse aí é o Ricas, um policial que teve a perna amputada num acidente de moto, né? E só que esse aí é um pouco que ele vive 24 horas motivado, entendeu? E ele quer realizar em um dia todas as modalidades. A gente tem que segurar a onda dele, ó. Hoje é isso, amanhã tu faz outra modalidade. Então, nesse caso aí era atleta. Ele rema, ele nada, ele corre, e aí ele está fazendo o treinamento do triatlon comigo, entendeu? Excelente nadador, ciclista, entendeu? Toca muito bem a cadeira, se desloca muito bem em prótese. E aí, mas hoje ele, vamos dizer assim, está dando mais ênfase ao tiro com arco. Ele está até na seleção brasileira de tiro com arco. Pô, que bacana. Entendeu? Aí está dando mais ênfase àquela modalidade que está levando ele mais longe.
E aí, você que está com a gente até agora, já deixou seu like, já seguiu o nosso canal? Se não, já vai lá, aperta o sininho, já compartilha com a gente, já vai compartilhando a nossa conversa, que está um papo sensacional para que as pessoas consigam saber um pouco mais desse projeto maravilhoso que ocorre dentro da Polícia Militar. Comandante, e essa foto aí? O senhor chegou a comentar sobre esse policial, o que é? O cadeirante ali, ele é hoje o Sargento Neto, né? Conhecido no nosso meio de Netinho. Ele era corredor, maratonista, corridas longas, né? E já na polícia, como soldado, ele foi comprar o pão de manhã na padaria, próximo à casa dele. E alguns meliantes lá o reconheceram como policial militar e atiraram ele, ficou vitimado e aí ficou preso numa cadeira de rodas, né? Só que ele é um garoto também que tem uma motivação incrível, entrou para o nosso projeto, né? Especificamente para o atletismo, nas modalidades de campo, e depois migrou para o tiro, e hoje ele é um excelente atirador com tiro com arco e também faz parte de artes marciais no jiu-jitsu para deficiente. Bacana. Pode passar aí. Isso aí é o que, comandante? Isso aí é uma formatura que teve agora lá na Itália, no Mundial Militar Paralímpico. E nessa formação aí temos 2 atletas do projeto. O Sargento Ottoni, que é da Polícia Militar, que eu já falei sobre ele anteriormente. Sim. E a Sargento Márcia, que é aquela que está lá da Força Aérea. Da Força Aérea, né? Que ela é deficiente também. Ela teve já na aeronáutica um problema de uma doença degenerativa e ela chegou a ficar até cadeirante. Caramba! E aí fez muito tratamento médico, estancou a doença e a parte da locomoção dela, né? Os movimentos foram melhorados lá no nosso projeto. Hoje ela já se desloca sem nada. Tá em pé ali. Dirige, nada. Que maravilha. Entendeu? Nada muito bem. E ela é atleta do nosso projeto. No atletismo, arremesso do peso, que são aquelas provas que utiliza o banco, que ela ainda anda com uma certa dificuldade, mas anda. E no tiro de arma com arco comprimido. Caramba. Pode passar aí. Isso é. Aí o Ottoni, na China. Essa é na China, que ele também foi campeão mundial lá do arremesso do peso. Show. Pode passar. Isso aí são nossos atletas de tiro, né? Isso aí são nossos atletas cadeirantes, fazendo instrução lá no CEAT. Né, que bota de novo aí. Vou também enaltecer o CEAT, abraçaram aí o nosso projeto aí com carinho violento. E o CEAT está todo o nosso suporte, apoio. Suporte na parte aí das instruções de tiro com os nossos deficientes. Caramba, pode passar. Tem mais uma? Mais uma. Essa aí é a Cabo Lovati, que ela seria reformada, mas igual aquele outro policial Alberto, consegui recuperar ela e ela ainda é ativa. Caramba, que bacana. E a gente vê, né? Tanto na cadeira de rodas quanto em pé. São várias modalidades, categorias que o senhor fala. E o pessoal lá está efetuando os disparos. Acabou? Então, beleza. Coronel, a gente está chegando próximo ao final. E aí eu queria fazer mais 2 perguntas para o senhor. A gente comentou ali que existem alguns trabalhos voluntários dentro do nosso projeto. E se eu sou profissional, gostei do projeto e quero fazer parte desse corpo de voluntários, o que o projeto hoje necessita e como eu faço para poder chegar até o senhor? O projeto ele está de portas abertas lá no Centro de Educação Física e Desporto, né? Logicamente que a porta de entrada hoje tem o comandante lá atualmente é o Tenente Coronel Henrique, comandante do Centro de Educação Física. E eu praticamente sou uma carga lá do Centro de Educação Física como fundador do Centro de Educação Física e do projeto, né? E estamos de portas abertas, braços abertos para todos aqueles que querem conhecer o projeto e praticar o projeto, né?
E o mais importante também é falar que nós precisamos de profissionais voluntários. O mais importante seria a garotada aí que está na universidade de educação física, né? E que queira fazer um estágio lá, através dos canais responsáveis da polícia, né? O DP, né? Fazer um contato para que possa participar também do nosso projeto e adquirir esse conhecimento, porque o paradesporto, o nome na íntegra é esporte adaptado, e esporte adaptado não tem nenhum livro, é só você na prática para aprender o esporte adaptado. Está ali no dia a dia para porque são vários tipos de deficiências e você vai aprender no seu dia a dia, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência motora. Então você tem que estar ali. E para o estudante de educação física, a parte aí de conhecimento do esporte adaptado é um oceano. Ali é o caminho, né? E as outras disciplinas também, que seriam importantes, as outras matérias de universidade, é a psicologia e a fisioterapia, que também estão de portas abertas ali para acolher todo mundo. Se encaixa perfeitamente. Só para lembrar para o nosso público também, comandante, que o nosso Centro de Educação Física ele fica dentro do Cefap, fica ali em Jardim Sulacap, Avenida Marechal Fontinelli, 2906. Então, para você que não sabe onde é o nosso Cefap, Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, fica ali no Jardim Sulacap, Avenida Marechal Fontinelli, 2906. Então, quiser lá dar um pulo, vai lá, se identifica na guarda, fala que quer ir até o nosso Centro de Educação Física e vai encontrar a nossa lenda do esporte aqui, nosso Coronel Aurélio, para poder estar recepcionando vocês e explicando um pouco mais do projeto. Se for voluntário, poder participar da nossa equipe. E, Coronel, a nossa última pergunta: e se eu quero ajudar o projeto de alguma maneira, alguma forma de doação, como eu faço isso? Bem, nós temos um instituto formado por mim e os outros atletas, são todos do projeto, para legitimar essas doações. Temos CNPJ, né, todos os canais, certidões necessárias para receber essas doações. Então, é só nos procurar através do IADERJ, que atuamos lá dentro do Cefed. O que é IADERJ? Instituto de Apoio aos Deficientes do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Tá? Então, só procurar através desse canal. E aceitamos todos os tipos de doações. Consegue fazer as doações. Perfeito, comandante. Então, chegando no final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também para aquele policial que às vezes ainda não teve coragem de pisar no nosso projeto lá. E eu queria que o senhor pudesse deixar essa mensagem final. Tá. De toda a explanação feita, né, e essa variedade de modalidades esportivas que nós temos, tudo isso é visando uma única coisa: interagir e integrar o deficiente na sociedade. O que nós mais fazemos isso é integrá-lo à parte da sociedade com a deficiência, seja no conhecimento e seja de outros tipos de profissões aí operacionais. Excelente. Comandante, muito obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos, mostrar para a gente, para o nosso público, o que é esse projeto tão maravilhoso que a Polícia Militar hoje tem, né, de fazer essa reabilitação, não somente do policial militar, como nós descobrimos aqui também, que é do público em geral, que tem esse tipo de deficiência que queira acontecer. Perfeito. Então, a gente deixa esses canais abertos, as pessoas que quiserem ajudar também vão acabar procurando o senhor. E, mais uma vez, agradecer não só ao senhor, mas a todo mundo que está aqui com a gente até o final. E já vou falar, ó, se não deixou seu like, se não curtiu o canal, já vai logo agora, já curte seu like, já deixa o seu like, curta o canal e vamos compartilhar para que mais pessoas cheguem e conheçam esse maravilhoso projeto. Tá bom? Muito obrigado até vocês estarem aqui conosco. Coronel, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado pelo convite também. Okay?